Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa live. Convidar aqui o professor Simão para... Já fiz a solicitação para o doutor Fernando Simão, já vai aguardando aí a confirmação dele. Sejam bem-vindos a todos, vamos aguardar as pessoas entrarem. Todos bem-vindos. Vamos tratar hoje sobre os mitos e mantras, né, do direito de família nesse momento de pandemia. Questões que são trazidas nesse momento, tá? Vamos ver aqui se acessa, se nós estamos com algum problema de conexão. Vamos tentar novamente aqui com o Fernando Simão aqui, ver se ele acessa agora. A Cássia, bom dia, minha amiga. Bom dia, doutor Fernando, como vai? Tudo bem? Saudoso desse meu Sergipe querido do coração, saudoso da minha Aracaju. Do Caranguejo. Do Caranguejo e da Praia do Saco, onde eu passo bons momentos com meu primo. Mas vamos torcer que isso tudo passe logo, que você possa vir aqui visitar-nos, né? Trazer, já trouxemos Fernando Simão aqui para poder palestrar, e ele já é frequente aqui em Aracaju, tem parentes em Aracaju, não é isso, Fernando? É isso. Meu primo, quando há muitos anos resolveu escolher uma cidade do Brasil para morar, escolheu Aracaju. E meu afilhado já nasceu em Aracaju. Então, eu estou falando coisa de mais ou menos uns 15, 16 anos atrás. E eu acabo do Aracaju pelo menos 2 vezes por ano, ou para trabalho, ou para passeio, ou para os dois. Então, eu agora, Cássia, hoje, estaria em Aracaju. Exatamente hoje, porque eu tinha uma aula na Escola da Magistratura e da pós-graduação, então eu estaria aí. E daí eu pensei, bom, já que eu não estou aí no sentido físico, eu vou estar aí no sentido presencial. Com certeza. Eu já veio a Aracaju esse ano, não, né? Não, esse ano acabei não vindo, porque a pandemia nos matou agora em março, né? Já tirou a circulação. Então, esse ano não, eu tive aí o ano passado, a Cássia. Isso. Nós estamos aqui, né, com muitas pessoas entrando. Já vi até Flávio Tartucci entrando na nossa live, um prestígio, né? Um abração, que ele Flávio. É um grande prazer aqui, com a participação dos amigos e bedermanos, né, de convidados, de alunos, de várias pessoas aqui que querem ouvir Fernando Simão falar sobre esses mitos e mantras, né, aí do direito de família. Eu não sei se você concorda, Simão, se a gente puder desabilitar aqui os comentários inicialmente e depois a gente, para poder melhorar a qualidade da live, né? Eu também acho que fica melhor para a gente não ter risco de cair. E se cair a live, meus amigos, eu tô com a senha que a Cássia me passou do IBDFAN, aí na página do Sergipe, e daí se cair não der para ficar um bate-papo, eu regresso, infelizmente, sozinho. Se a tecnologia nos permitir, ficamos juntos, que vai ser mais prazeroso. Isso, vamos lá então. Eu vou então desabilitar aqui os comentários, depois a gente retoma aí com pessoal podendo contribuir aí também com os comentários, com as dúvidas em relação a isso. Para começar a falar sobre esses mitos e mantras, eu vou dar uma abordagem inicial, Fernando, se você me permite, para que a gente... Eu tenho um professor, né? Tinha um professor do doutorado, Dr. Vicente Barreto, né? Não sei se você conhece, aí do Rio de Janeiro, né? Vicente de Paulo Barreto. E aí ele tem um livro que fala justamente, né, de fetiche dos direitos humanos. E aí, quando você trouxe essa proposta para a gente falar sobre os mitos e mantras, aí me veio à memória logo essa leitura que eu fiz lá no doutorado em relação ao fetiche dos direitos humanos, né? No momento inicial em que se
se estabeleceu como mito os direitos humanos, com essa proposta exatamente de o direito como uma ferramenta para que a gente possa, de forma uniforme, assegurar, né, esses direitos. Mas no momento em que, na contemporaneidade, passa também a ser, né, visto também como fetiche, a ser colocado como fetiche. Assim como a dignidade da pessoa humana, né? Que muitas vezes você acaba banalizando também. Tudo é dignidade da pessoa humana. E assim como o Flávio Tartucci, que está aqui, já vi uma palestra dele, ele falando que em uma época também, quando se teve primeiro aquele fetiche também em relação ao direito do consumidor, que tudo, inicialmente, você colocar como a banalização, ora dos danos, né, dos danos morais e também agora do mero aborrecimento. Então, tudo em exagero, tudo quando não é dado a devida proporção, medida, acaba por, né, fetichizar ou os mantras, como você bem coloca. E aí é necessário a gente precisa, então, desmistificar tudo isso para a gente compreender e aplicar de forma correta, ponderada, razoável, aí aquilo que é necessário. Então, eu vou passar para Fernando para que ele possa dar esse significado, antes de a gente atentar nos temas específicos do direito de família, mas que a gente possa compreender os significados e significantes em relação a mitos e mantras. Obrigado, Acácio. Então, agora sim, oficialmente, é uma alegria estar aqui com os amigos de Sergipe. Eu digo que essas lives têm uma vantagem. Eu estou fisicamente em São Paulo, mas eu estou em Aracaju, na verdade. É uma dualidade isso. Se eu abrir a minha janela, é São Paulo. Mas eu me sinto agora em Aracaju, como se eu estivesse aí no escritório da Cássia conversando com a família. Então, eu queria começar dizendo que as ideias pré-concebidas, elas têm uma função que eu chamo de uma função calmante. Se todos acreditam que esse copo é um copo, quando eu viro para a Cássia e digo, a Cássia, eu quero um copo d'água, ela tem noção do que eu estou exatamente pedindo. Então, os significados, eles têm relação com a tranquilidade social. Porque se eu falar para a Cássia, posso sentar sobre a sua cadeira, e na minha concepção, cadeira é a mesa, vai haver um problema, evidentemente, de comunicação. Então, as palavras ganham significados para dar segurança, conforto, compreensão e percepção de uma realidade. Eu brinco com a Cássia, quando eu começo falando de mitos e de mantras, que quando a gente lê na escola, lá atrás, um livro da Ruth Rocha, chamado Marcelo, Marmelo, Martelo, em que pega fogo na casa do cachorro, só que o Marcelo usava palavras próprias, que não eram do idioma. Então ele dizia assim, embrasou a moradeira do Latildo. E o cachorro quase morreu queimado, porque ninguém entendia que era para apagar o fogo da casinha do cachorro. Então, quando a gente escolhe palavras, essa é a primeira nota que eu quero dar. Elas têm uma função de acolhimento, de segurança e de certeza que são importantes para as narrativas. Senão, eu não posso pedir um copo d'água se me traria uma xícara de café. Se eu faço para você, a Cássia, eu quero uma xícara de café. Mas para mim era um copo d'água, você ia me trazer uma xícara de café. Ia dar problema na comunicação. Segunda nota importante dessa nossa conversa. Eu sempre começo dizendo que o Yuval Harari, ele tem 3 obras. O Sapiens, o Homo Deus e 21 lições para o século XXI. A obra chamada Homo Deus, que é a segunda dessa trilogia, ele começa dizendo por que o ser humano, como espécie, o Homo sapiens sapiens, conseguiu dominar as demais espécies. E ele diz que isso se deve, obviamente, a uma adaptabilidade que é própria da nossa espécie. E, aliás, a Cássia, você sabe disso, eu não sei como é que está o seu caso de confinamento, mas eu falava semana passada com meu primo Marcelo, que mora em frente à sementeira, aí em Aracaju, e ele dizia que estava em casa há 90 dias. A minha prima em casa há 90 dias. E o meu priminho, meu afilhado, em casa há 90 dias, sem sair. Eu também estou nessa situação. Se não 90, vai 80 dias, mas é uma coisa muito próxima a 3 meses. Sim. Nós já estamos chegando em 3 meses, né? Isso. E daí, a Cássia, eu dizia para ele, olha a prova da nossa adaptabilidade para entender os mitos e os mantras. Nós conseguimos nos adaptar tão bem a essa realidade que eu
já paguei tudo que eu gostava na outra para sobreviver nessa. Então, por exemplo, eu era um homem que toda quinta-feira ia à Sala São Paulo ver música clássica. Não tem? Eu faço de conta que nunca existiu. Eu todo sábado ia ao cinema. Eu todo domingo ia à minha missa. Todo domingo via meus pais e minhas irmãs. Não tem. Se não tem, a gente se adapta e apaga aquela memória para não sofrer. Porque se eu viver a realidade pandêmica, resgatando a todo tempo a realidade não pandêmica, que eu chamei de A, e essa aqui atual é a B, e nós estamos entrando na C, que é o desconfinamento, o ser humano não suporta. Então o Harari traz primeiro essa noção de adaptabilidade. E você vai ver a importância disso para os mitos e para os mantras. A segunda noção que o Harari traz para a gente, que eu acho perfeita, é uma noção de narrativa. O que seria uma narrativa? Por que a gente acredita que uma nota de R$50 vale R$50 e que esse pedaço de papel sulfite não vale R$50? Se tanto dinheiro quanto sulfite são papéis. Se você chegar para um marciano e mostrar uma nota de R$50 e uma folha sulfite, ele vai falar que são dois tipos de papel, um com cor e um sem cor. Mas por que a gente acredita que R$50 vale R$50? Quer dizer, vale no nome, porque o real, o coitado, andou tomando um tombo grande. E por que você não pagaria R$50 por isso aqui, né? E o Harari diz que nós criamos narrativas. O sucesso do ser humano, do Homo sapiens sapiens como espécie, é porque ele cria narrativas. Então, te dou um exemplo. Por que eu acredito que exista uma pessoa jurídica chamada Ford ou Volkswagen? Pessoa jurídica é um nada. É uma criação da mente humana, mas que nós admitimos como verdadeiro. Talvez se eu falar para o mesmo marciano, sabia que se eu pegar um papel, puser dois sócios e subir uma sociedade, ele vai olhar o papel e falar, mas isso aqui é um papel, não tem sociedade nenhuma. Porque para ele essa narrativa é estranha. Então, Acácia, a moeda é uma narrativa que nós convencionamos aceitar como moeda. E até o Harari disse que é uma coisa que é verdade. A moeda ela dá um impulso econômico. Porque quando eu tinha que trocar uma maçã por uma pera, e eu não sabia bem o valor da maçã e da pera, era complicado. Porque daí eu queria trocar uma maçã por um sapato feito por um artesão. Quantas maçãs valem o sapato? A moeda impulsiona economicamente. Como ela dá um denominador comum, ela faz a economia disparar. A moeda é uma narrativa. Então eu quero, nesses 10 minutos iniciais, contextualizar, como eu estou contextualizando com os nossos amigos do Sergipe, que nós vivemos de narrativas. E que nós acreditamos nessas narrativas. Eu sou religioso, sou católico, apostólico, romano, vou à igreja e à igreja todo domingo. E eu acredito, como dogma de fé, na fé católica, com todos os seus detalhes, os seus componentes. Então, no fundo, o ser humano é apegado às narrativas. Ele precisa ser apegado às narrativas até para prosseguir com esse super desenvolvimento que ele teve, né? Se a gente não acreditasse nas narrativas e eu achasse que isso aqui era R$50, eu ia ter um problema para comer, um problema para comprar roupa. Então, as narrativas, elas dão essa base para o nosso sucesso evolutivo, tá certo? Aliás, até só fazer uma nota rápida aqui, já volto no tema. Quem gosta de direitos dos animais, que é um dos temas que a Dia de Família está tratando muito, os animais em família, tenho dado várias palestras sobre esse tema, até podemos marcar uma ida a Sergipe para falar sobre isso, que eu acho que é um tema que o momento exige, sabe, Acácia? Uma reflexão, uma nova leitura. Mas eu tenho dito, Acácia, o Harari faz bem uma nota sobre a questão evolutiva dos cães, por exemplo, e que os cães espertamente se aliaram ao animal mais poderoso do mundo, que somos nós. E por isso que eles tiveram esse sucesso evolutivo. Quantos lobos tem no mundo? 1% do número de cães. Então os cães deram certo porque se aliaram à espécie mais poderosa. Ele também aí traz uma crítica que não vem ao caso, mas uma reflexão, porque existem aves que em número de espécies existem muito maior número, como por exemplo frangos e galinhas. Muito mais frangos e galinhas no mundo do que pinguins. Só que os frangos e galinhas nascem para morrer com pouco tempo de vida. E os pinguins nascem para a liberdade. Então, aí entram alguns valores filosóficos nessa questão da adaptabilidade das espécies. Fecho esse parênteses e volto para a nossa conversa. Então, a narrativa que a gente cria é uma narrativa importante, mas ao mesmo tempo perigosa.
Obviamente que se eu chegar e começar a duvidar que a nota de R$ 50 vale R$ 50, de duas uma. Ou eu sou um pária social e a minha narrativa está fora da humanidade, eu posso ser chamado de excêntrico, mais popularmente de louco, porque eu estou fora da narrativa, ou eu posso tentar criar uma nova narrativa. Se eu, você e todo o IBDFAN, somos 15 mil associados, criarmos uma moeda chamada Rodrigo da Cunha Pereira, vai chamar o Rodrigo, e todos nós aceitarmos o IBDFAN o Rodrigo vira uma narrativa para 15 mil pessoas. E pode amanhã derrubar até o real numa revolução. Então as narrativas, elas dependem, evidentemente, de adesão social. Onde é que entra o problema agora? É um problema óbvio, Cássia. As comunicações explodiram por causa das redes sociais. Eu dou um exemplo concreto. Outro dia eu e o Tartus entramos numa live. Quando a gente acabou a live, o número que o Instagram disse de pessoas que passaram pela live era 6 mil pessoas. Você imagine. Passaram. Não ficaram a live inteira, mas estiveram por um segundo olhando para nós. É um número, Cássia, inconcebível. Que congresso você vai pôr 6 mil pessoas? Não tem congresso que você põe 6 mil pessoas. Então, essa comunicação virtual, que nós nos ressentimos do abraço, do afeto, daquele beijinho, daquele cafezinho, daquela castanha boa que tem aí, vocês me dão como a minha castanha com a minha cervejinha, ela também tem uma coisa, ela cria narrativas com maior alcance. Não é à toa que nós estamos discutindo, isso tem nenhuma conotação política, porque eu não vou entrar no mérito, o que eu posso ou não criar de fake news. É um debate hoje. Supremo, Presidência da República, Judiciário, estamos debatendo. Porque o fato é, Cássia, que se eu disser hoje que isto aqui é uma xícara e arrumar mais 500 pessoas que vão chamar o copo de xícara, eu vou ter 500 pessoas chamando o copo de xícara. E se elas multiplicarem e mais 2, 3 mil pessoas acreditarem, eu posso ter um grupo de brasileiros de 2, 3 milhões acreditando que sou uma xícara. Bom, nesse mundo da informação, nós temos, na verdade, um dilema. Qual é o dilema para entrar no direito de família? O dilema é, eu tenho uma informação muito fácil. Se eu digito no Mr. Google, eu posso saber do dia que nasceu Napoleão ao dia que morreu a Catarina Grande. Se eu quiser fazer uma lista dos monarcas mais longevos da humanidade, dos imperadores do Japão até os reis da Rússia, eu tenho. O Google me responde tudo. Só que ao mesmo tempo que essa informação vem, é uma informação sem filtro. E como ela vira uma informação sem filtro, ao contrário das velhas enciclopédias que a gente usava quando criança, a Barça, a Britânica, quem dava chancela na informação? A informação era dada pelo editor, porque nós acreditávamos que a Barça só publicava coisas sérias. Era uma narrativa. Mas parece ser verdade aquela narrativa, porque por décadas era uma fonte de informação. Nesse momento em que a informação é muito fácil, mas ela não tem mais o carimbo de alguém dizendo, quem garante que isso é verdade é a Barça, é a Britânica, é o professor Flávio Tartucci. Eu posso entrar no site do Tartucci e ter lá informação de confiança, mas eu posso pegar uma informação num site que eu não conheço. Eu posso até só... Quando a gente estuda hermenêutica, que estuda, inclusive, argumento de autoridade, fala exatamente isso. Quem disse isso, né? Porque, na realidade, para você compreender, e o argumento de autoridade é para você identificar quem disse. O problema está que, muitas vezes, quem está dizendo alguma coisa também é reconhecidamente uma autoridade para dizer. E nós temos várias autoridades, inclusive, nem sempre falando a mesma coisa. Né? Ou seja, com teses diversas, com teses diferentes, inclusive, por exemplo, o STJ com entendimentos contrários, ou o CNJ diz uma coisa, o STJ diz outras, e aí nós temos autoridades divergindo sobre o mesmo ponto. Perfeito. E aí o que eu ia concluir é exatamente isso. E aí, nesse mundo dessa informação fácil, mas nem sempre com carimbo de seriedade, eu te dou um exemplo. A Wikipedia, quando nasceu, muita gente desdenhou. Imagine, você vai citar a Wikipedia. Olha como o mundo vira. Hoje em dia, até em trabalhos acadêmicos e mestrado e doutorado, estão relendo a história da Wikipedia ser uma fonte fraca. Ela ganhou corpo nesses anos, né? Claro que de vez em quando surgem coisas que a gente, assim, sem crítica nenhuma, mas não pode aceitar. Os terraplanistas, que a Terra é plana. Quer dizer, são coisas, a Cássia, aí,
que beira quase uma crendice, uma religião. E que aí a gente tem que olhar e falar assim, eu respeito, mas você está errado. A Terra não é plana. Existe um negócio que chama gravidade. Sim. O problema é que, quando se dá uma pandemia, que nós não tínhamos história recente de uma pandemia que pusesse todo mundo em casa, vou fazer 2 adendos. Ah, Simão, mas nós tivemos em 1916 a gripe espanhola. Nós tivemos, mas não houve a noção de confinamento como hoje. Nunca na história da humanidade se entendeu que uma pandemia sem cura e sem vacina se tratava com confinamento. Então, isso é um fato inédito na história da humanidade. Se vierem outras, Acácia, não será mais inédito. Mas essa é inédita. Você pode voltar na peste negra de 1348, mas lá ele nem sabia como que a doença era transmitida, a peste bubônica, pelos ratos. Quer dizer, aí o ser humano nem sabia como ela era transmitida. Então, nesse grau de informação e com a decisão de confinamento, ela é única. Isso gera um problema, evidentemente, de uma depressão social. E eu explico por quê de uma maneira óbvia. Hoje é óbvio, como isso a gente está no futuro, que as gerações futuras entendam o óbvio. Nós temos um lockdown econômico de 80% do PIB do mundo, todo mundo empobrece, todo mundo. Também isso nunca aconteceu. Um empobrecimento global geral. Da China voltando para a China. Isso é uma coisa também que nós temos que entender. Ah, mas Simão, teve a crise do petróleo nos anos 70. Bom, mas na crise do petróleo os países árabes ficaram mais ricos, porque o petróleo subiu. Aqui eu estou dizendo que perdeu da China até a China. Ou seja, circula o mundo, ninguém ganhou. Então, esse é o problema da pandemia e do confinamento. E que vai bater diretamente nos mantras e nos mitos. O segundo problema da pandemia, que também que se registre isso, é que essa ideia de lockdown econômico e de pobreza generalizada, aliada a um risco sério, presente de morte, e que pela primeira vez a humanidade vê e olha assim, uma pandemia com gente morrendo da China até a China, no mundo inteiro, sem perspectiva de cura próxima e sem perspectiva de vacina próxima. A vacina talvez até chegue logo, mas já morreram até aí 400, 500 mil pessoas. É muita gente morrendo. Então, Acácia, nesse momento de confinamento, risco de morte e pobreza batendo a porta, porque infelizmente, eu tenho certeza que você aí conhece, como eu também, já muita gente desempregada pelo confinamento, muita gente já em situação difícil, muita miséria. Nós estamos num momento que eu chamaria de uma depressão coletiva, o que é natural. Aliás, se você olhar agora, hoje, dia 5 de junho, a televisão europeia, olhar a França, olhar a Inglaterra, os europeus saíram à rua. Eles estavam confinados. De repente, eles pegaram confiança e voltaram às ruas. Não sei o risco disso, de uma segunda onda da doença, não sei. Nós não. Nós, no Brasil, estamos ainda confinados. Nós estamos ainda no processo de depressão econômica e pessoal. Então, as pessoas vão e se voltam para onde, Acácia? Naturalmente, para o celular e para as redes sociais, que acabou sendo uma forma de comunicação única. Já que eu não posso ver meu pai e minha mãe, eu abro o WhatsApp, uma câmera, e já que eu não posso tomar meu café com a Cássia, hoje poderia estar, se não tivesse vindo a pandemia, eu estaria em Sergipe, podíamos estar essa hora tomando um cafezinho e preparando... São João, né? Seria? São João. É verdade, é verdade. Época então, junina. Exatamente. Então nós estamos... E também, aliás, o São João de Campina Grande já foi cancelado. Tudo. Até o Círio de Nazaré, em outubro, provavelmente não vai ocorrer. Então, só para mostrar, Cássia, como nós não temos mais assim tomar nosso café, hoje, agora, eu estou aqui, você aí, é natural que se volte às redes sociais e que aquilo se transforme uma forma de comunicação rápida, ágil. Mesmo porque você sabe disso. Você pode estar fazendo sua petição, fala, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Você dá uma olhadinha, você fala com alguém, tá tudo bem aí? Comprou já? Já fez? Bom, isso não tem nenhum mal. O problema é que na hora que a gente abandona a realidade física, que é a do toque, e parte para a realidade virtual, a gente tem um descolamento natural da realidade. E, evidentemente, é muito mais real te dar um beijo, um abraço, do que eu falar, Cássia, feliz Dia das Mães. Não, é diferente. Isso é óbvio que é diferente. Ministrando aulas online, né? O que também podemos falar em 2 minutos, as aulas online têm outra percepção. Eu até estava dizendo para um colega meu aqui da USP, o Satiro,
ele falou, Simão, nós precisamos avaliar com os alunos se o procedimento deu certo ou não. Porque foi a primeira vez. Eu, no dia 12 de março, estava na sala de aula, dia 19 de março, estava aqui no computador. Porque não houve transição. Foi assim, tchau, até semana que vem. Semana que vem foi no computador. Então, você sabe que esse sofrimento que nós estamos tendo, ele tem a ver com essa pandemia. E com esse sofrimento e com essa pandemia, as redes sociais potencializam a sua capacidade de contaminação para o bem e para o mal. Eu digo sempre, Cássia, que o Harari, nesse Homo Deus, cometeu um equívoco, e o equívoco dele foi muito simples. Ele disse assim, a guerra, a peste e a fome, os 3 grandes males da humanidade, estão debelados em nível global. Tem guerra local, peste local e fome local. Mas globalmente isso não existe mais. O Harari se demonstrou errado. Nós estamos com uma peste em nível global. Bom, então vamos agora para as nossas ideias. Por que eu te pedi para falar sobre mitos e mantras? Numa realidade fragilizada, entristecida, em que o homem pensa mais em sobreviver do que buscar a felicidade, em que o nosso lado hedonista fica posto à prova, em que a gente se sente feliz quando pode comprar um pãozinho na padaria, que era uma coisa banal no passado. Onde a gente descobre a felicidade no gesto de lavar a louça em casa, coisa que a gente nunca fez na outra realidade. Quando a gente descobre a felicidade no dia que a gente pode, como aconteceu comigo, ver o meu sobrinho pelo vidro do carro, depois de quase 90 dias sem vê-lo. Isso deu uma alegria enorme. No passado, você ia dizer, imagine que eu quero ver pelo vidro. Nesse momento de fragilidade, os mitos e os mantras começam a surgir. Mantras por quê? Porque são mitos que ficam sendo repetidos à exaustão e viram mantras. Os mitos, evidentemente, são descolados de uma realidade. Ou, pelo menos, nesse momento, ainda não comprovados. Só que eles passam a ser realidade por mantras. Que eu fico repetindo a exaustão nas minhas redes sociais. Repito, era como se eu dissesse, isto aqui é uma xícara, isto aqui é uma xícara, isto aqui é uma xícara. E o mito do copo passa a ser xícara. E daí as pessoas começam a dizer, comprei uma bonita xícara e põe foto do copo. Então daí vira um mantra. E daí eu vou repetindo. O direito de família hoje está numa situação muito grave. E, aliás, eu diria, viu, Cássia, o direito em geral. Eu vou te dar um exemplo fora da família. A ideia é assim, houve lockdown. A loja fechou. Isso é um fato. Até aí não é mito. Como a loja fechou, a loja faturou menos. Isso parece lógico. Não sei. Nem sempre, né? Pode não ter sido. Não sei. Eu vou te dar um exemplo. Existem lojas que já tinham o seu departamento virtual vendendo mais que o presencial físico, que já tinham a virtualidade. O que aconteceu agora? O virtual explodiu, o eletrônico explodiu. Então, é verdade que houve perda de lojas com fechamento? É. Mas eu posso repetir isso como verdade absoluta? Não. E eu nem vou dar os exemplos clássicos que a doutrina... As pessoas têm falado, por exemplo, vende álcool gel, explodiu de vender. Mas não precisa nem pro álcool gel, para máscara. Só vamos pensar num restaurante que tinha uma, vamos dizer assim, uma região que não era tão boa de se frequentar, meio perigosa, Cássia. Ou uma região não tão boa, mas tem uma comida que você gosta muito. E ele não tinha delivery. E você descobriu que esse restaurante em Aracaju tem delivery. Você deixa de comer naquele seu vizinho que você gosta e pede o delivery desse que você não tinha chance de ir. Eu estou dizendo isso porque não é verdade que todos os restaurantes colapsaram com a pandemia. É verdade que muitos colapsaram. Mas o que aconteceu? Criou-se um mantra, Cássia, na locação, que é assim: todos quebraram. Logo, todos não podem pagar o aluguel. Vamos com calma. E eu tenho dito isto porque, senão, a gente permite o chamado efeito manada. O que é o efeito manada da análise econômica? Os ouvintes já estão ansiosos que eu não falei de família. Mas vamos falar agora na sequência. Eu estou dando um contexto para entenderem o que eu quero dizer, porque senão a coisa não fecha. Mas o que é o efeito manada? Se você disser para o seu cliente, olha, todos os supermercados, padarias, restaurantes, todos baixaram o aluguel.
Por que você não pede para baixar? O cara responde para você assim, mas doutora Cássia, eu não preciso. Eu tenho caixa, são 2 meses. Eu tô... Não, mas ó, todo mundo está fazendo, vai você também. Eu abro a porta para destruir o equilíbrio contratual por oportunismo. Porque eu criei um mantra. Todo mundo perdeu. Você entendeu uma outra coisa, Cássia, que agora nós vamos entrar no mantra da família. Vamos entrar no primeiro mantra da família. Ficou um mantra repetitivo. A alienação parental aumentou durante a pandemia. A Cássia, a cada 10 lives, em 11 se fala isso. Nós somos professor. Nós damos aula de direito. Sim. Como é que eu posso afirmar isso numa pandemia de 2 a 3 meses, 2 a 3 meses, que não há um dado científico comprovado, que não há uma pesquisa séria? Eu posso dizer assim, a pandemia implicou alienação parental. Eu estou errado, Cássia? Me diga. E a gente sabe que no processo judicial, para se constatar e se confirmar a alienação parental, leva tempo. Como é que você já pode confirmar, dar esses dados, essa informação, sem que possa se confirmar? Pode ser uma mera alegação sem ter qualquer dado, né? Ou seja, a gente precisaria ter sentenças confirmando ou uma pesquisa sociológica por psicólogos, psicanalistas, psiquiatras confirmando. Não tem nada. Não tem. E todo mundo repete, a pandemia aumentou muito a alienação parental. Mas por quê? Porque eu tenho uma cliente, vamos supor, estou dando hipotético, um caso hipotético, que diz assim, não vai ver seu pai, porque seu pai é médico, está à frente do Covid, eu vou pedir a suspensão das visitas. E ela aqui está com interesse genuíno, com medo da criança se contaminar. E o juiz concede a suspensão. E daí fala, a visita é virtual. É meia hora por dia no celular, pelo WhatsApp. E daí um dia a criança não quer. Um dia a mãe realmente fala, hoje não vai falar com seu pai nada. Outro dia o pai é que não consegue. Vai sair na imprensa. Mãe impede filho de ver pai pelo celular. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque no IBDFAN, nós somos o instituto maior do mundo do direito de família. E nós temos uma coesão de amizade e temos as divergências de pensamento, o que é ótimo. Ideia. 15 mil pessoas pensarem igual é nazismo, né, Cássia? Se 15 mil disserem a mesma frase... Não constrói, né? Não constrói nada. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho muito medo desse mantra que a alienação parental aumentou. Não há dado científico sério nenhum. E a Cássia, você ponderou bem. Até vieram os processos, as provas, as perícias, as testemunhas, eu não vou afirmar nada, porque eu sou professor. Eu não sou astrólogo, nem futurólogo. E não posso chutar um negócio desse. Então, esse é o primeiro mantra, que a alienação parental aumentou. Isso é um mito, na minha opinião, porque não tem comprovação alguma e que virou mantra. Então, a cada 10 lives de família, em 11, fala assim, agora piorou, hein? Olha como piorou. É verdade que tem um dado que já está sendo apurado, que esse não é mantra, nem é mito, e é perigoso e triste, que a violência doméstica piorou nesse período. Ou seja, já há dados de delegacias que indicam, infelizmente, um mundo que eu falo que é o mundo cão, que é o mundo da tragédia humana, em que as mulheres têm sido vítimas de violência doméstica. Isso mulheres e crianças, né, Simão? Mulheres também. Porque, na realidade, esse confinamento também provoca as tensões, né, os problemas, acúmulo de obrigações e tudo mais, também, e o isolamento em si provoca também essas violências, né? Então, isso é um dado real. Isso é um dado real. E vou mais longe. Evidentemente que o convívio a dois, por mais pacífico, agradável, amoroso que seja, num confinamento tem desgaste. Porque na normalidade da vida, ninguém fica com o ser amado o dia inteiro, o tempo inteiro. E nós estamos ficando o dia inteiro, o tempo inteiro. Então, isso não é mito nem é mantra. Há um desgaste natural do convívio em excesso. Tá certo? Mas a alienação parental é uma coisa que não deve ser repetida. Não deve ser repetida porque não há base científica para isso. Vamos para um segundo mito que a pandemia criou. Todos estão mais pobres, logo todos não podem mais pagar pensão alimentícia. Todos. Assim, o universo inteiro. Não tem mais ninguém rico. Todos estão mais pobres e já que todos estão mais pobres, ninguém pode pagar pensão alimentícia. Justifica a redução. Não, mas vai mais longe, Cássia. A redução, mas vai mais longe. Esse mantra ainda tem uma outra base furada. Como eu estou desempregado, eu não posso pagar pensão.
Ou como eu estou naquele plano admitido pelo presidente Bolsonaro por MP de redução salarial por causa da redução de jornada, eu tive um downgrade salarial, eu não posso pagar pensão. Isso também é mito. E eu vou dizer por que é mito. Porque eu posso ter tido um downgrade salarial e ter outras fontes de renda. Ah, mas o sujeito é assalariado, é humilde, é um garçom num restaurante que está fechado. Até aí, eu posso imaginar que, nesse caso, haja realmente um empobrecimento que justifique, eventualmente, uma redução de pensão. Mas sabe, a Cássia, dizer assim, todo mundo que está desempregado não tem dinheiro. Bom, eu posso ter sido CEO de uma grande empresa semana passada, a empresa me manda embora, eu tenho na minha conta em investimentos 10 milhões de reais. Ah, mas isso não é a regra. O problema é que não posso transformar em regra o que eu não sei o que é. O que eu tenho que fazer é um cuidadoso, uma cuidadosa, desculpe, verificação, é uma cuidadosa análise do caso concreto com provas documentais. O que está me desagradando nesse mantra? Estou desempregado, não posso pagar pensão. Estou mais pobre, não posso pagar pensão. Se o juiz defere na caneta, no primeiro minuto que a ação é proposta, ele não dá a chance do credor dos alimentos se quer dizer, opa, vamos devagar. Porque no caso do meu pai não é assim. Ó aqui os outros bens que ele tem. Ou seja, o juiz de uma canetária, Cássia, me parece que ele tira a chance de eu quebrar o mito que virou um mantra. Todo mundo está mais pobre, ninguém pode pagar pensão. Todo mundo está mais pobre, ninguém pode pagar pensão. Porque daí o que acontece, Cássia? O oportunista, seu cliente rico, fala assim, doutora Cássia, eu quero ir lá bater no judiciário na porta, porque meu vizinho reduziu a pensão, o meu primo reduziu a pensão, meu colega reduziu a pensão. Eu não vou, eu não quero pagar igual. Daí você vai dizer assim, Cássia, mas o senhor não está tudo igual? Não, está tudo igual, mas ó, vamos aproveitar. Você não vai propor essa ação. Eu não vou propor essa ação, mas e os colegas que propõem essa ação? Sim. Aí não sei se você concorda, Simão, que a lei já faz essa previsão de que, havendo comprovada a alteração, né, que esse mesmo não justifica nem eximir o devedor, né, o alimentante, de pagar os alimentos. Na realidade, a criança não vai ficar aguardando retomar e ele vai ter que pagar a si mesmo. Então, antes já havia o entendimento de que, mesmo estando desempregado, não eximia da obrigação. Portanto, a legislação vigente ela já respondia a essas questões e acho que agora não tem que alterar o entendimento, porque a própria legislação já tinha a previsão de mudança de situação. O juiz, no caso concreto, vai analisar e tem que haver a comprovação, não é uma situação que não precise ser comprovada. Como é que diz? Já está, né, explícito de que isso acontece. Não é verdade. É necessário a comprovação, porque nem todo mundo ouve nem a redução, nem extingue essa obrigação. E na verdade, assim, se eu admitir esse mantra, juntando o contrato de redução, a redução de horas do meu cliente, que é o alimentante, que paga a conta, e que se é juiz, só por isso eu não posso pagar, eu tenho que pagar menos, é isso que eu estou dizendo, é muito pouco. É muito pouco, abre porta para o oportunismo e não permite um dia de família saudável. Sim. Então, esse mantra também, que todos empobrecemos e todos não podemos pagar pensão, também é outro que eu queria tirar. A alienação parental, que não há comprovação científica, e essa ideia de que todo mundo está mais pobre, logo todos não podemos pagar pensão. Eu entendo que ele não pode ser considerado como fato notório, né? Que o CPC não é um fato notório. Não é um fato notório. E outra, e eu, se eu fosse juiz, não daria liminar assim na caneta sem ouvir a parte contrária. Ainda mais hoje com o processo eletrônico e com as coisas mais ágeis, eu ouviria a parte contrária. Mas, enfim, há muito juiz dando redução liminar. Exoneração não, porque a criança precisa, mas reduzindo. Sim. Reduzindo, sim. Isso tem muito. E o terceiro ponto, e depois vamos abrir para os nossos amigos que quiserem fazer alguma pergunta ou ponderação, a Cássia, diz respeito à guarda das crianças, né? Sim. Porque você sabe que todo mundo diz assim. Como é? Essa frase, olha, Cássia, essa foi a que eu mais sofri. E quando eu comecei as primeiras lives, a realidade A estava muito próxima e a B estava começando. E as pessoas estavam numa fase de negação que elas ficavam repetindo os mantras da realidade A, dizendo assim, como é que fica o melhor interesse da criança?
Como é que fica o melhor interesse da criança? Mas, professor, o que o senhor está dizendo não atende ao melhor interesse da criança. Eu comecei com objeção para falar o que eu estava dizendo e como agora isso ficou óbvio. Sabe o que ficou óbvio, Acácia, depois de 90 dias de confinamento? Que aquele regime normal de visitas, que o pai vê o filho aos fins de semana, ou na guarda compartilhada, que o pai vê o filho nos fins de semana e 1 ou 2 dias durante a semana, no momento de confinamento, não dá para a criança ficar 5, 6, 7, 8 vezes num carro, ou num ônibus, ou a pé, indo para um lado para o outro. Porque não dá por quê? Porque nós temos um confinamento por razão de saúde pública. Então, eu dizia assim, não é possível manter o regime idêntico sob pena de colocar a criança em risco por excesso de viagem, de transporte e colocar, eventualmente, os pais em risco. Porque você sabe muito bem que, primeiro, o mito de que criança não morre de Covid. Não. Criança não é o grupo de risco-alvo, mas morre e morre muito. Porque nós estamos atingindo, daqui a pouco, 500 mil mortos no mundo. Não pensem que é só pessoa com 65 anos, não pense que é só o cardíaco. Então, Acácia, temos um problema aqui. Como é que fica o melhor interesse da criança? Primeiro, ficar viva. É o primeiro melhor interesse. É o primeiro. Isso. Ah, mas Simão, isso nega uma evolução histórica. Bom, mas Acácia, as pessoas estão morrendo. Eu vou continuar dizendo, o pai tem que ver o filho todo fim de semana, tem que ficar na rua. Como é que eu vou dizer isso agora? Primeiro, Acácia, que a pandemia é transitória. Ela vai passar. Eu estou sacrificando algo por 2, 3 meses. Agora, o que eu não posso dizer é que fica tudo igual. Daí, as pessoas retrucavam. Não, mas, Simão, mesmo na Itália, a lei permite que, durante a pandemia, as crianças visitem os pais. Mas eu digo para você, Acácia, imaginemos que eu tenho uma mãe que não é velha, mas é cardíaca. Imagina que eu tenho uma mãe que é asmática. Eu sou asmático. Eu sou um homem asmático. Imagina que eu tenho alguém com câncer, tomando os remédios da quimioterapia. Eu tenho que pensar nisso tudo na hora de falar. Vamos manter tudo igual. Não dá mais para ler a realidade assim. Ó o mantra. O melhor interesse da criança é um convívio forte, um convívio efetivo com ambos os pais. Estamos de acordo. Só que no momento de pandemia, isso é bom desde que não coloque em risco nem as crianças, nem os pais. Só um minutinho, Cássia. Só um minutinho, por favor. Tá. Eu já abri aqui os comentários, se vocês quiserem. iFood não pode ser, eu não pedi nada. Da Bruna? Então pega aí pra mim, por favor. Eu já vou descer pegar. Tenho mais 5 minutos já disse, tá bom? Obrigado. Cássia, sabe aquelas coisas de trabalhar em casa? Sim. E chega alguma coisa pra mim aqui no iFood que eu não pedi. Então foi uma amiga que me mandou de presente, desculpe. Mas eu falo que essas lives nossas não são palestras, são cafés entre amigos. Porque palestras tem solenidade, tem gravata, só que é um bate-papo. Isso. Então peço desculpas por ter interrompido. Mas o que eu dizia para você, e eu acho que aqui realmente vai para minhas conclusões, é que eu não sou um homem sensível. Você pergunta assim, Simão, pai tem que ver filho? Claro que tem. Pai tem que conviver com filho? Claro que tem. Nós apoiamos um convívio sadio e saudável? Apoiamos. Mas a Cássia te pergunta, o que nós vamos fazer agora com gente morrendo na rua? Eu tenho citado o Camus, porque o Camus na Peste tem uma frase, ele diz assim na Peste, vivemos tempos estranhos, em que ratos morrem ao sol e porteiros morrem de doenças diferentes. Nós não podemos repetir isso como se nada tivesse acontecendo. Nós temos que ter sensibilidade de falar aos nossos clientes. É temporário. Isso aqui não é pro resto da vida. 2, nesse momento, nós infelizmente vamos ter que sacrificar interesses de alguns. Assim, não é um jogo de ganha-ganha. Tá todo mundo perdendo. A criança que não vê o pai e o pai que não vê a criança. Desenvolvemos os mecanismos virtuais, Acácia? Desenvolvemos. Vamos tentar criar a cultura do virtual nesses 2, 3 meses. Podemos pensar, como pensou o professor João Aguirre, na guarda alternada, a criança com 2 casas, uma casa 15 dias, para suavizar o impacto? Podemos. Mas assim, Acácia, o que não dá é para fazer de conta que está tudo igual. Como você tem falado, Simão, nas suas lives, qualquer decisão agora, né? Você escolhe talvez a menos pior, né? A menos trágica. Isso. São decisões menos trágicas porque é o que temos. Ou né? seja, diante dessa realidade.
Ou seja, querida, não é mais o jogo da realidade A, que era ganha-ganha. Hoje é perde-perde. O juiz vai olhar. Eu vou te dar um exemplo que eu falei ontem na live com o GG de Uberlândia, tá? Eu tenho uma situação do devedor de alimentos que vai preso. Primeira, se ele for preso na cadeia, sistema tradicional, risco de coronavírus altíssimo. Põe a vida dele em risco. 2, sistema de prisão domiciliar. Ah, mas a prisão domiciliar não tem controle, estamos todos presos, não é efetiva. Sistema 3, não prende agora e suspende a prisão na cadeia para quando passar a pandemia. Pô, mas se eu suspender para quando passar a pandemia, a criança precisa de alimentos hoje, não quando passar a pandemia. Então eu estou adiando a prisão do pai. Repara que as 3 soluções, pôr o pai preso, pôr o pai em prisão domiciliar ou suspender a prisão do pai, são ruins. Ah, professor, eu tenho objeção às 3, eu também tenho as 3. E o que o juiz faz? Escolhe uma, Cássia. São as escolhas trágicas. Ele tem que escolher o menos pior, se percebe? Sim, essa decisão que saiu essa semana do STJ em relação, né, à suspensão da prisão domiciliar nesse momento, aí eu me pergunto e trago a pergunta, Simão, para você, em relação a essa suspensão que foi adotada agora, né, diferente da recomendação 62 do CNJ. E aí, qual seria, então? Porque nesse momento, já que vai suspender, nenhuma medida vai ser adotada em relação a esse devedor neste momento. Vai acumular pensão, né? E aí, lá na frente, você não vai poder executar. Então, qual é o benefício agora também para o credor neste momento, já que não vai ter qualquer aplicação de medida agora? Tem juízes entendem, inclusive, que se você pedir outras medidas agora e deixar a prisão para depois, você estaria mudando o rito processual da execução, transformando no rito de penhora. Porque aqui também, por exemplo, em Sergipe, não há acumulação, né? Você tem que fazer em processos distintos. Eu concordo, Cássia. Eu acho que não pode. São dois processos. Estou de acordo com você. Isso. Aí, nesse sentido, eu pergunto, você vai deixar, ou seja, não vai, ele estaria livre de qualquer coerção neste momento e deixando para o momento posterior, não há um benefício para o credor neste momento? Eu volto para a conversa. Se você manda para a cadeia hoje, tem o coronavírus. É pôr em risco a saúde do devedor. Se você põe prisão domiciliar, não tem controle. Ah, então talvez não tenha efetividade, tem que pôr tornozeleira. Eu tenho que criar mecanismos de efetividade à prisão domiciliar. Por outro lado, se eu adio, eu estou indo por um caminho que me parece mais estranho ainda. Porque eu vou estar com uma execução em curso, eu suspendo a ordem de prisão, e no futuro ele vai continuar não pagando e eu vou precisar pedir nova prisão pelos alimentos da prisão. Olha que coisa maluca. Sim. Que a pandemia acaba em outubro e que ele vai preso em outubro pelos alimentos de março. E quando ele vai ser preso pelos alimentos de outubro? Em junho do ano que vem? É como se eu fosse fazer... Postergando, né? Cascata dessa prisão. Então... E aí... E o credor fica sem receber esses alimentos nesse momento e sem aplicar qualquer medida coercitiva nesse momento. Quem sai ganhando é o credor. E eu tô para você a nota que eu fiz ontem com o Bruno, de Uberlândia. Me parece que o projeto 1179, o chamado RG, caminha para prisão domiciliar até 30 de outubro. Está escrito. Falta só a sanção presidencial. A doutrina, de certa maneira, entendeu que o mal maior, que era pôr o devedor na cadeia, não podemos adotar nesse momento. E o mal menor, que é deixar ele esperar suspender essa prisão, também não vale a pena. Há um consenso na doutrina, há uma orientação, não, consenso é impossível nesse momento. É impossível. Está cada um dizendo uma coisa, consenso está longe. Mas há uma orientação nesse momento, a Cássia, de literalmente adotar a ideia do RJET, da prisão domiciliar. O STJ muda isso. Eu disse ao Bruno ontem, é claro que é uma escolha dentro de outras em que o STJ achou que era menos pior. Mas eu acho que é menos pior nesse momento tentar a prisão domiciliar, seguindo uma lógica que está sendo construída para testar o sistema da prisão domiciliar. Não é verdade, Cássia, eu tenho dito isso também, que o fato de eu estar em prisão domiciliar é igual ao fato de eu estar confinado. Porque o confinamento me permite sair para comprar um pão na padaria. Nós não estamos com lockdown a ponto de não poder dar um quarteirão e até esquina comprar um remédio na farmácia. A prisão domiciliar não permite isso.
Então, no meu sentir, dentro das escolhas trágicas, do jogo de perde-perde, que nenhuma é boa, não tem a boa, tem a menos ruim, eu acho ainda que a menos ruim é a prisão domiciliar. Mas se o credor tiver alguma prova, né, da transgressão dessa medida, pode pedir ao juiz para convertê-la em prisão, porque aí se justificaria, então. Claro, porque daí o devedor está abrindo mão daquele benefício por conta da transgressão. Ele não pode ser premiado pela transgressão, tá certo? Então daí eu poderia dizer, ó, excelência, tá aqui a foto. Ele estava domingo caminhando aí na Avenida 13, em Aracaju. Bom, mas aí tá na sementeira jogando bola com os amigos. Nem supermercado ele poderia ir, né? Não, nada. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Tem que ficar em casa. Então eu acho, Cássia, que é uma construção que eu repito. Os ouvintes sempre falam, mas Simão, tem um monte de problema. Eu sei que tem, mas todos têm problema. Hoje em dia não tem a solução mágica. Eu queria, como já são quase meio-dia, terminar a minha parte, depois ouvi-la e ouvir os ouvintes, se quiserem fazer perguntas, lembrando a vocês, meus amigos, que num tempo de escolhas trágicas, que como nós vimos, e está no meu artigo do BDFan, a manchete dos jornais italianos, médicos decidem deixar pacientes com mais de 80 anos morrerem para atenderem os que tinham 60. Ou seja, em que um médico tem que decidir, este paciente vive e este morre. E por quê? Porque não há recurso médico para atender aos dois. Eu estou num campo da escolha mais trágica que o ser humano pode ter, entre vida e morte. Aqui, o campo é entre liberdade e pagamento de pensão. Ele é menos dramático do que o campo vida e morte. Então, Cássia, quando a gente abre um jornal, vê na internet essa notícia das decisões trágicas, das escolhas trágicas, eu quero dizer para você, não podemos prosseguir nosso direito de família com aquele mundo do ganha-ganha, porque infelizmente não é o do momento. E o dia que voltar, a gente abandona essa realidade B. Agora, o problema é que a realidade C, que se inicia após desconfinamento, ela é uma realidade que não é a A também. Não é a A mais. Não é mais a A. Porque não tem, o mundo está empobrecido e há ainda o risco do vírus voltar, até que haja vacina. Sim. Então, nós temos que agora começar a construir para nós, para os nossos clientes, para os nossos amigos, para os nossos familiares, essa realidade que já não é do confinamento, mas também não é da liberdade total e que, portanto, o direito não pode negar que a realidade A, eufórica, com muito dinheiro, com muita solução fácil, com muito mantra, ela não dá mais para ser retomada com um piscar de olhos, tá? Aí imagine o seguinte, na realidade C, nós teremos o retorno da legislação, quer dizer, nós temos uma legislação que está para ser sancionada em relação à realidade B. E aí, terminando-se essa realidade B, retoma, né, não foi revogada, está plenamente em vigor ao que nós tínhamos em relação à realidade A. Mas nós teremos uma realidade C. E aí? E aí é o tempero, Cássia. E aí é perceber que a lei da realidade A, que volta após o fim do RJET, volta ao fim, vamos dizer, de um período de suspensão, ela é a mesma lei lida por um novo momento. Sim. Eu não preciso de uma lei nova para a realidade C. Para B eu preciso porque é pandêmica, é confinada. Mas para C, Cássia, eu preciso, sabe do quê? Da sensibilidade dos juristas, dos advogados, dos promotores e das próprias partes, que aquele código, aquela lei, aquela regra, ela é aplicada agora ao mundo empobrecido e ao mundo com uma ameaça viral constante. A Solange, nossa amiga do Distrito Federal, pergunta sobre o fundo para pensão. Aquele fundo público, eu estudei muito isso, Cássia, porque eu estive em Coimbra e eu montei um grupo de estudos de brasileiros, fomos a Coimbra estudar esse fundo português de pagamento de pensão alimentícia. O problema desse fundo, diz a Solange, avançar para o futuro, é que numa realidade empobrecida, em que o governo precisa subsidiar salário de parte enorme da população, o governo está pagando o salário. Saúde, né?
saúde colapsada, com gastos enormes. Eu entendi, Solange, que não é agora. Eu entendi que não é agora. Eu só quero dizer o seguinte. É um mecanismo que não adianta a gente ter ilusão que vai resolver. É um mecanismo para país rico, para país com caixa, país pobre, sem saneamento básico, sem saúde mínima. Eu acho muito difícil dar certo um fundo desse. Eu adoraria estar na Alemanha e defender na Alemanha a criação de um fundo desse. Mesmo porque esse fundo, ele cobra depois do pai o que o pai não pagou naquele período, para recompor o fundo. Num país muito empobrecido, minha cara Cássia e minha cara Solange, esse fundo vai ter problemas até estruturais de se organizar, porque falta recurso depois para recompor esse fundo. Agora, diz o nosso amigo que é momento de repensar os novos mecanismos. Eu diria que não. É momento de pensar os novos e repensar os velhos. Não é repensar os novos, é repensar os velhos, porque os velhos mecanismos vão continuar sendo aplicados na realidade C. Só que com um mundo empobrecido, um mundo pós-confinamento e um mundo com risco do vírus. É por isso que a lei é a mesma, mas a aplicação não pode ser a mesma. Sabe, Cássia, eu tenho muita preocupação com essa tese desse fundo, porque no fundo eu estou falando assim, Estado brasileiro, nação brasileira, resolva a questão da pensão alimentícia. Você sabe que você mora num estado, bom, que é do meu coração, mas eu sempre fazer uma nota, que tem um interiorzão empobrecido, e um interiorzão empobrecido com muitas vezes sem saneamento básico, que a água está chegando, ou seja, que eles estão passando por um processo de reformulação do básico social. Então eu tenho muita dificuldade em Simão defender, criar-se um fundo de pensão para um país que não tem saneamento básico, sabe, Cássia? Para um país que você sabe a realidade do SUS no interior do Sergipe, é uma realidade caótica. Então, eu tenho alguma dificuldade em aceitar criar um fundo para resolver o problema do direito de família, esquecendo que nós temos problemas sociais básicos. É uma dificuldade minha. Se o dinheiro fosse infinito, eu aplaudia essa tese, batia a palma e abraçava, mas o problema é que o dinheiro é finito. Então, eu acho um pouco romantismo no Brasil trazer uma regra europeia. Sabe aquela coisa, Cássia? Nós não somos Alemanha, aquela velha frase? Sim. Nós não somos Alemanha. É dentro da realidade que nós temos, né? É que nós temos. Isso. Então, nós já estamos aqui finalizando e agradecer a todos que estiveram presentes, né? Que participaram aí da nossa live. Acho que eu já vi lives suas anteriormente, Simão, inclusive em relação a essa guarda alternada aí proposta por aqui, que você já abre mão, inclusive, né? Porque na realidade você disse que não é possível na nossa legislação vigente, mas, ou seja, dentro de uma situação atual, você até relativiza e admite, então já é uma situação trágica, né? Nessa sua compreensão das decisões trágicas, ela é uma decisão trágica, mas que se admite nesse momento, né? É isso mesmo. Né? Então, é uma ressignificância, né, de muitas coisas dentro desse momento. E aí a realidade C vai exigir de nós todas essas ressignificâncias, né? E o problema é que a gente tenha um caminho comum, né, uma compreensão comum dessas novas realidades. Porque quando você coloca também que aí vai depender da sensibilidade e tudo mais, a gente sabe que existem várias compreensões do que é sensível, do bom senso, da razoabilidade, do abuso do direito, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente uma mudança aí a partir dessa... que a gente nem sabe como é que vai ser, né? A gente tem que esperar para ver como vai ser a nova realidade e buscar aí soluções mais, né, que venham atender os princípios do direito de família. E eu gostaria, então, de passar aí as palavras finais para o nosso convidado. E aí a gente finaliza depois. Bia, um beijão. Minha mãe está com saudades de você, Bia. Vai lá visitar ela em Moema, que ela está morrendo de saudades. Temos Deixa eu dizer uma coisa para você, Cássia. Só para acabar mesmo. Eu tenho muito prazer em conversar. Tenho muito prazer em debater. Acho que isso sempre é engrandecedor para mim. Então, eu queria agradecer a generosidade do Elefante Sergipe,
A generosidade da professora Cássia, minha amiga dileta, de longa data, para dizer que foi um prazer falar com você. E não esqueça, Cássia, de gravar